Muito boa tarde, muito boa noite. Chega a sexta-feira, inicia-se um período de repouso, um período de descanso. E nós estamos conversando sobre o capítulo 4 da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Um livro fabuloso que, sem dúvida, está entre os mais interessantes, os mais ricos da revelação espiritual para a humanidade. Há diversos livros, todos eles respeitáveis e considerados, uns mais adequados para uns padrões culturais, para alguns povos, outros para outros, mas todos eles muito respeitáveis. Os Upanishads, os Vedas, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, entre inúmeros outros, constituem livros de sabedoria que merecem o máximo respeito entre todos nós e mesmo o estudo de todos nós, para melhor compreendermos a diversidade dos pontos de vista, porque não haja dúvidas, a verdade não é prerrogativa, não é exclusividade de um ponto de vista, muito pelo contrário, a verdade exige a pluralidade de pontos de vista. Esse é um princípio interessante para estudarmos o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é o casamento. Porque dentro do capítulo 4, que tem por título Lei da Reprodução, existe um subitem chamado Casamento e Celibato, o qual começaremos a estudar a partir de agora, começando a refletir, a estudar sobre o casamento. Vamos conversar sobre essa importante instituição humana? Esse é o convite de hoje. Decifrarmos, caminharmos no sentido da lei do amor sagrada e única, a Constituição Universal, expressa por Jesus na forma do mandamento maior que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa Constituição Universal passa, sem dúvida nenhuma, pelo um entendimento amplo, profundo sobre o casamento, que nós avançaremos na noite de hoje, sem a pretensão de esgotar o tema, mas sim com a pretensão de estimular os estudos de cada um, nos livros e na vida, sob o ponto de vista concreto das relações humanas, prático, e também sob o ponto de vista amplo da eternidade, o ponto de vista espiritual. Um convite fantástico para todos nós, casados e solteiros. Esse é um assunto enriquecedor para a evolução humana, porque se o nosso caminho, se o nosso destino existencial está no amor, o casamento precisa ser estudado como exercício para esse fabuloso objetivo humano. Vamos lá? Casamento e celibato, questão 695. O casamento, ou melhor, a união permanente entre dois seres, é contrária às leis da natureza?
Por que Kardec estabeleceu essa pergunta dessa forma? Se o casamento é contrário às leis da natureza? Porque em inúmeras espécies não há a constância da relação macho e fêmea que no homem, que para a humanidade se chama marido e mulher. Marido e esposa, esposo e esposa. Se em grande parte dos seres, se na maioria dos seres animais, não há uma relação constante, mas uma variedade de parceiros, será que o casamento é contrário às leis da natureza? Vejamos a resposta dos amigos espirituais. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Como compreender esse progresso? Já que entre os animais, entre grande parte dos animais, essa instituição não existe. Entende-se esse progresso exatamente porque somos herdeiros, mas não limitados, não aprisionados, não condicionados às práticas animais. É verdade que durante o cio dos cachorros, dos gatos, durante o período de reprodução de diferentes animais, há muitas vezes, em muitas espécies, a prática da multiplicidade de parceiros. Durante um único cio, grande parte dos animais estabelece relações com múltiplos parceiros. Ao longo da vida, então, essa multiplicidade será ainda mais notável. Podemos concluir com isso que a instituição humana do casamento, ou seja, da união permanente entre dois seres humanos, seria contrária à lei da natureza? Não se fala de contrariedade às leis da natureza em O Livro dos Espíritos, na resposta dos espíritos luminares. Não há contrariedade, mas um progresso na marcha da humanidade. A instituição do casamento é um progresso na evolução das criaturas que o ser humano realiza sobre grande parte dos animais, um progresso sobre a prática de grande parte dos animais. E por que esse progresso? Porque a união entre dois seres, na maioria dos animais, obedece aos instintos, aos impulsos, às pulsões próprias do sexo. Então, sob influência dos hormônios, em certos momentos do cio animal, acontece uma atração tão forte entre dois seres de uma mesma espécie que estabelece a relação sexual. Essa relação sexual, porém, novamente falaremos em grande parte dos animais, na maior parte talvez, não se transforma numa relação permanente. Se transforma apenas numa relação ocasional, que às vezes durante o mesmo ciclo hormonal, durante o mesmo processo de cio, faz com que a fêmea atraia diferentes machos e estabeleça a relação sexual com diferentes indivíduos do sexo masculino, fazendo muitas vezes com que tenha numa ninhada, chamamos assim, numa mesma gravidez de múltiplos seres,
filhotes oriundos de uma relação, de outra e de outra. Uma mesma fêmea terá filhos de diferentes machos num mesmo cio, numa mesma ninhada. Se vê características entre os filhotes relacionadas ao macho A, B ou C. Se isso existe, é porque as relações sexuais entre certos animais obedecem exclusivamente ao impulso químico, hormonal, que afeta esses animais num determinado momento do ano. A evolução, a passagem do princípio espiritual para o reino hominal dos seres humanos propicia, estimula aqueles princípios espirituais a evoluções. Uma delas é o casamento. Então, entende-se assim que o casamento é um progresso na marcha do princípio espiritual quando adentra o reino hominal, quando adentra a condição de humanidade. Amplifica, não é? Ajuda-nos a entender a instituição do casamento à luz da evolução das criaturas. Questão 696, continuamos nesse mesmo processo. Kardec pergunta qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana. O que aconteceria se abolíssemos o casamento na humanidade? A resposta é: o efeito seria o mesmo que retornar à vida dos animais. Ora, se o casamento é um progresso, a abolição do casamento seria um regresso, um passo atrás, um retorno à vida dos animais. Olha que visão interessante. E Kardec faz um comentário em cima dessas respostas. Eis o comentário de Kardec. A união livre e casual dos sexos pertence a um estado natural que rege, estado natural esse que rege as relações entre macho e fêmea em inúmeras espécies animais. Mas não se pode falar de uma lei natural. Os machos não são obrigados, não são levados a viver a relação dos sexos dessa forma, mas é a relação que é possível ao seu estágio de desenvolvimento. Expandido esse estágio de desenvolvimento na passagem do reino animal ao reino hominal, há um convite desses espíritos, desses princípios espirituais, para um passo adiante, um progresso. É daí que advém a instituição do casamento. Então a união livre e casual dos sexos pertence sim a um estado natural, tanto é que os animais, grande parte dos animais, segue esse padrão, ou seja, da união livre e casual entre os sexos. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, um dos primeiros atos de progresso quando da passagem dos espíritos, dos princípios espirituais para o reino hominal, o reino dos seres humanos. O casamento estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas.
Então assim é que o casamento apresenta características diferentes entre todos os povos. Entre certos povos árabes, há a poligamia, que é, por exemplo, a relação de um homem, geralmente de homens poderosos, com diversas mulheres que constituem o seu harém. Pode-se inferir, pode-se supor a origem desse costume a partir da necessidade da reprodução e da multiplicação das espécies e da espécie humana também. Então, estabelecida a divisão, que é muito comum entre os diversos povos humanos, que coloca a função da mulher intramuros, dentro das aldeias, dentro das cidades, dentro das sociedades, portanto, mais protegida de determinados problemas das espécies. E a função do homem como extramuros, do macho como extramuros, dedicado à caça e entre os homens às guerras. É claro que haveria nessa condição uma maior exposição aos machos, aos homens, a essas práticas, caça e guerra, que sujeitam alguns homens a serem caçados e a serem mortos, levando, dada a grande incidência de caça e guerra nas sociedades primitivas, a uma diminuição da população masculina frente à população feminina mais preservada dentro das aldeias, dentro das cidades, dentro das coletividades primitivas. Nessa condição de menos homens para mais mulheres, a necessidade da reprodução humana, a necessidade de atender a um impulso sexual, pode estar na origem de muitas das práticas de poligamia. Sociedades mais guerreiras podem sim ter trazido, ter instituído a forma de casamento da poligamia, por exemplo. Mas o casamento, as relações permanentes, constantes entre dois seres humanos, diferentemente das relações livres e casuais que prevalecem entre os animais, é um progresso para a humanidade. Porque estabelece, pelo comentário de Kardec, a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diferentes. E continua Kardec: a abolição do casamento seria o mesmo que retornar à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, certas espécies animais estabelecem o hábito da reunião constante entre os sexos e perante eles, caso houvesse abolição do casamento entre os homens, haveria um retrocesso mesmo perante certas espécies animais. E por que retrocesso? Porque a evolução dos seres se dá pela sua desmaterialização e pela sua espiritualização. Então foi trazido pela revelação dos Espíritos que dois grandes princípios regem tudo o que existe: matéria e espírito. E entre esses dois princípios se dá a evolução humana. Nós evoluímos nos
desapegando, nos desprendendo da matéria e ao mesmo tempo evoluindo, expandindo rumo ao espírito. Aquele casamento, aquela relação entre sexos que se der da forma livre e casual com o dos animais, obedece unicamente ao corpo, à matéria. Portanto, estaria num estágio primitivo da evolução dos seres. Já uma relação entre os sexos que obedecesse a outras forças, como o cuidado mútuo, o compromisso de fidelidade, a solidariedade, a compaixão, o fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse, nos fizesse, são todos progressos que as criaturas vão estabelecendo entre si, que estabelece uma interresponsabilidade, uma fraternidade, uma compaixão, uma empatia. Progressos, expansões que só são possíveis na relação constante, na relação que permanece. Estabelecendo essa expansão, porque podemos chamar de amor a relação livre e casual entre os sexos, que prevalece entre os animais, só com uma liberdade muito grande de linguagem. Mas digamos que estabelecêssemos que também o sexo casual e livre é uma forma de amor, ainda que uma forma muito rudimentar. Essa forma rudimentar iria se expandindo. Por que se expandindo? Porque se desprendendo apenas da lógica da matéria e do corpo, portanto dos hormônios, do impulso sexual químico trazido pelos hormônios, para um sentido mais mental, mais abstrato, mais espiritual para a relação entre os sexos, movido pela compaixão, pela solidariedade entre os sexos, pelo compromisso mútuo, pelo cuidado mútuo, exercitando então um aprofundamento da experiência afetiva rumo a formas mais evoluídas de amor. Não é claro isso? Por isso, compreende-se o casamento como um progresso nas relações humanas. Parece absolutamente claro que seja assim, até óbvio. Mas compreender essas relações assim ajuda a ver os instrumentos trazidos por Deus pela vida, pelas instituições humanas, no sentido do aperfeiçoamento das criaturas, cujo critério básico é o amor. Que assim seja com todos nós. Vamos então saudar nossos amigos que estão nessa classe, nessa sala de aula, juntos nesse estudo tão importante. Marco Aurélio Trindade, nosso boa noite para você também. Gugu Souza, a gratidão, que também é trazida pela Mônica Silva. Adelaide Dias e Emir Cajazeira, o nosso boa noite. A Mônica trazendo as vibrações pelos amigos encarnados, desencarnados, as vibrações pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. E Andréia Santos também nos dando e recebendo os nossos votos de boa noite, de ótimo final de semana e os nossos estímulos aqui ao compartilhamento, ao transbordamento desse entendimento, para que todos nós
avancemos no fundamental estudo do amor, dentro do qual a instituição humana casamento representa, segundo os espíritos e segundo a lógica que transparece desses estudos, uma evolução dos costumes, das instituições, das oportunidades de aprofundamento das práticas entre os sexos, aprofundamento esse que nos impulsiona a uma evolução em nossas práticas de amor. Graças a Deus que toda a humanidade olhe tudo na sua vida como uma evolução para o amor, que nós pensemos inclusive na preservação das relações, desde que não haja situações de violência, de desrespeitos graves, que são sim os casamentos e a constância nos casamentos e a manutenção dos casamentos, são sim movimentos de aprofundamento do amor, de expansão da consciência. Claro que chegando ao ponto do desrespeito e da violência, passa dos limites, passa da dignidade, passa do respeito, e aí entra-se numa outra tarefa, num outro estágio de decisão, mas que é sim um avanço nas relações humanas, a manutenção, a preservação, a constância nas relações, não haja dúvida. Vamos voltar a discutir, continuar o estudo do casamento nos próximos encontros. Até amanhã, sábado, estaremos juntos às 18 horas nesse mesmo tema, e no domingo estaremos no estudo entre o livro O Pequeno Príncipe e o livro O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Momentos saborosos para os quais já estão todos convidados. Um grande abraço, paz e bem a todos e até amanhã.